Então, o nosso próximo tópico, a gente vai falar de dois gases, né, dissolvidos na água, que são oxigênio e gás carbônico. Então, nós vamos falar de oxigênio e carbono, e depois a gente vai falar do assunto posterior, que a gente vai falar de eutrofização, de impactos humanos, né, sobre os cursos hídricos. Então, falando né, faz parte, né, de composição química da água, a gente vai falar, né, do gás oxigênio, que é talvez, né, o principal gás dissolvido na água, que dá suporte à vida da maioria dos seres vivos que habitam, né, os cursos hídricos. Então, o oxigênio, ele é um gás, e ele e o dióxido de carbono, né, são dois gases que estão relacionados. Né, se a gente lembrar lá de falar de oxigênio, de fotossíntese, né, de oxigênio, do ciclo do carbono e tudo, né, o oxigênio faz parte. Né, na fotossíntese tem o consumo de CO2, a produção de oxigênio, então eles estão relacionados. Né, então eles estão relacionados tanto com a produção de matéria orgânica, né, então na produção de matéria orgânica, fotossíntese, a gente tem a produção de oxigênio, e também quando a matéria orgânica é consumida, esse oxigênio ele é consumido também. Então, o carbono e o oxigênio, né, eles são duas substâncias que caminham, né, vamos falar assim, estão relacionados, estão juntos aí, na dinâmica aí de um ecossistema, tanto terrestre quanto aquático. E esse, né, o oxigênio é um gás, né, está até destacado aqui, então o oxigênio ele é um gás, né, ele tem uma distribuição vertical na coluna d'água, e essa distribuição vertical ela depende de processos. Né? Então, se a gente pensar um lago, um reservatório aí, então, essa distribuição vertical de oxigênio, a gente representa por OD, né? Porque na água, o oxigênio, a gente fala oxigênio dissolvido. Né? A gente tem o oxigênio, o gás oxigênio no ar, só que na água, a gente usa o termo oxigênio dissolvido. Né? A gente não fala só oxigênio na água, a gente fala oxigênio dissolvido, é porque está dissolvido na água a uma concentração muito mais baixa do que no ar. No final aqui da apresentação, a gente vai falar um pouco de solubilidade e fala um pouco mais. Mas, né, na água, a gente usa o termo oxigênio dissolvido. E a distribuição dele na água, ela é dependente, né, de processos de circulação, tanto vertical, né, nesse sentido aqui, quanto horizontal, de mecanismos de estratificação e de interações dos tributários, né, no caso de reservatórios, por exemplo, né, os tributários, que são os corpos hídricos, com os ecossistemas aquáticos. Então, o oxigênio, a concentração dele na água, no rio nem tanto, né, a não ser que seja regiões do rio que tem um fluxo bem lento, né, regiões de meandro, uma área de planície que o fluxo é bem lento, então pode haver um gradiente, né, uma variação aqui na concentração ao longo da profundidade, né, ou lagos e reservatórios que, muitas vezes, o teor de oxigênio é maior na superfície do que no fundo. Então, isso tem a ver com a estratificação, né, os processos de estratificação e circulação, e também, né, falei no início da aula, a região aqui mais superficial, ela é a região onde a gente tem a maior incidência de luz solar. Então, é claro que, né, os organismos fotossintetizantes vão estar presentes aqui. Então, vai ser onde a concentração de oxigênio vai ser mais elevada, e também
tem a ver com o processo de mistura, né? Então, quando é um lago, um reservatório que que está estratificado, então vai ser mais difícil ocorrer a mistura. Então, é claro, né, que a gente vai ter concentração de oxigênio maior próximo à superfície do que no fundo. Além do que, né, nas regiões mais profundas, maior presença de matéria orgânica e tudo, na decomposição dessa matéria orgânica, o oxigênio vai ser consumido mais rapidamente, então vai ter um déficit, né? Então a gente tem o teor de oxigênio é menor no fundo do que na superfície. Em águas de represas, né, ou reservatórios, né, a concentração vai depender das características do terreno, das áreas inundadas e da presença de vegetação. Na aula anterior, né, a gente falou eu dei uma atividade com aquele artigo, né, sobre hidrelétricas, falando disso, né? Então, quando a gente tem uma área inundada, tanto o solo, né, quanto a presença de matéria orgânica no solo, quanto a vegetação, né, a degradação desse material vai consumir oxigênio, e isso, né, a parte mais profunda ali vai ficar sem oxigênio, vai haver produção de metano, de CO2 também. Depende também do tempo de retenção do lago, do reservatório. Então, lagos que tem, foi na última aula, eu falei um pouco mais de reservatórios. Tempos de retenção mais elevados, né, vai ser similar a um lago. Então, a gente vai ter a influência, né, de processos de estratificação, vão ser mais significativos. Isso vai influenciar na distribuição do oxigênio, tanto na horizontal, então, se a gente olhar o que é o perfil horizontal, só esclarecendo aqui, né? Então, vamos supor, né, que a gente esteja olhando um reservatório. Então, um perfil horizontal, então, aqui a gente tem tributários, chegam nesse lado. Então vai haver o quê? Uma diferença, né, na composição, no teor de oxigênio aqui ou aqui, né, justamente porque um rio, em geral, tem um teor de oxigênio mais elevado, e a água está ali, tem a turbulência, tudo do rio. E quando, né, a gente tem um barramento aqui, né, aqui essa região vai se parecer mais com um lago, e a gente vai ter processos de estratificação, que vão, né, ter um perfil. Então, esse aqui é um perfil horizontal, né, da diferença dos teores de oxigênio ao longo do perfil do lago horizontal, isso é uma visão em planta, ou do perfil, né, vertical, né, uma visão em corte, a gente vai ter diferenças no perfil. Então, se a gente for medir, né, o oxigênio em diferentes profundidades, a gente pode ter um comportamento, por exemplo, assim, né? Então, aqui, por exemplo, próximo a zero, aqui próximo a 8 miligramas por litro do perfil. Isso aqui é só um exemplo, isso vai variar de um ambiente para o outro. Também dos usos do solo da bacia, né? Então, sempre lembrando, né, um lago, um reservatório, ele fica numa bacia hidrográfica. Então, tudo que drena para aquele local vai sofrer influência da bacia. O solo, o tipo de solo e os usos que são feitos desse solo. Então, se é uma bacia que tem muita pecuária, por exemplo, ou tem muita agricultura, ou tem muitas indústrias, tudo isso vai influenciar, né, no que é lançado ali, e as substâncias ali vão acabar consumindo oxigênio também da água, oxigênio dissolvido na água. O que eu já comentei, que é o oxigênio e dióxido de carbono, eles estão interligados, né? Os dois fazem parte aí, né, do ciclo do carbono, em reações de fotossíntese e decomposição.
E a solubilidade dele na água depende de características físicas e químicas, da pressão atmosférica, da temperatura, da salinidade da água. Então, o oxigênio na água, a concentração dele na água depende de diversos fatores. E um deles, e alguns deles, né, os principais são esses aqui: a pressão atmosférica, então, diferentes altitudes, né? Uma cidade, por exemplo, a solubilidade do oxigênio na água, se a gente fizer uma medição em Itabira ou em Vitória, no Espírito Santo, vai ser diferente. Por quê? Porque são diferentes altitudes e a pressão influencia na solubilidade do oxigênio, assim como a temperatura e a salinidade. Nós vamos falar aqui na sequência. O oxigênio, ele é um dos mais importantes parâmetros, né, quando a gente fala em mineralogia. Por quê? Né? Porque nos diversos, a maior parte dos organismos, dos organismos vivos, eles são aeróbicos. Eles dependem desse oxigênio na água. Né? Então, esses organismos dependem desse oxigênio estar dissolvido na água. A dissolução vai depender, né, o que eu falei no slide anterior, das interações da interface, né, ar e água, que tem a ver com temperatura e pressão. E a concentração do oxigênio, ele é representado, oxigênio dissolvido, em miligramas por litro. Então, só para a gente comparar, no ar, a gente tem em torno de 21% de oxigênio no ar. Na água, a gente fala, né, um número aí aproximado, 8 miligramas por litro. Então, né, se a gente converter 21 percentual em miligramas por litro, é um número 21%, né? Não vou considerar a densidade, não, fica só, a gente multiplica por 10 mil, seria 210 mil miligramas por litro. Partes por milhão. Miligrama por litro, se a gente tiver, né, a água com densidade 1, é igual a ppm. Na água, o oxigênio dissolvido, 8 ppm, no ar, 210 mil ppm. Só para a gente ter uma noção do quanto que a solubilidade dele na água é baixa. Então, em muitos casos, o que acontece? Ele limita, né, o crescimento de muitos organismos na água, justamente por quê? Porque a concentração dele na água é muito baixa. Então, a gente expressa a concentração do oxigênio na água em miligramas por litro. Ou uma outra forma é a gente chama de porcentagem, um percentual de saturação. Existe tem um gráfico aqui mostrando isso. Uma concentração máxima, uma solubilidade máxima de oxigênio na água. Então, esse gráfico representa essa solubilidade em miligrama por litro, a unidade, em função da temperatura. Então, a temperatura da água a 30 graus, por exemplo, né, a água a 30 graus, a solubilidade máxima do oxigênio vai ser menor um pouco que 8, né, em torno aqui de 7,5, mais ou menos, miligrama por litro, aproximadamente. A 10 graus, por exemplo, é lógico que isso é uma mesma pressão, né, uma mesma condição de pressão para a gente comparar. A gente já tem aqui mais de 11, a solubilidade vai ser maior do que 11 miligramas por litro. Então, a temperatura, ela é um fator que influencia muito
na solubilidade do oxigênio da água. Quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. Isso vale para a água e para vários gases, né? Então, né, quimicamente falando, a solubilidade dos gases, ela diminui com a temperatura. Então, na água, né? Então, o aumento da temperatura da água diminui o oxigênio. Então, dá um exemplo de um peixe. Tem o salmão, né, que no Brasil a gente não tem, mas tem a truta, que é um peixe que a gente tem no Brasil, que ele né, se faz a criação dele, ou ele existe naturalmente em regiões frias, regiões de água fria. Justamente por quê? Porque é um peixe que demanda um teor de oxigênio na água mais elevado. Então, ele é um peixe que se consegue criar águas frias. Então, por exemplo, na Serra da Mantiqueira, ela divisa de Minas com São Paulo, região de Itajubá, naquela região ali, divisa de Minas com São Paulo e Rio, na região da Serra da Mantiqueira, se tem a truta, né, criação de truta, por causa, né, é um peixe que exige um teor maior de oxigênio na água, e para fazer isso você precisa de águas mais frias, né? Então a temperatura é um fator que influencia na solubilidade do oxigênio, tanto que, né, vou pegar um gancho aqui, por exemplo, com legislação. Tem uma legislação que é a CONAMA 430 de 2011. Lá ela fala sobre os padrões de lançamento de efluentes e de esgoto de efluentes. Aí tem um parâmetro que chama temperatura. A temperatura em si não é vamos falar assim, uma poluição do ponto de vista, né, de adicionar uma substância química na água, nada disso. Só que se, né, houver um lançamento que aumente a temperatura daquele corpo hídrico, vai acontecer o quê? Vai diminuir a solubilidade de oxigênio na água, então vai reduzir a disponibilidade de oxigênio, então os organismos aeróbios vão ser impactados. Então existe um dos parâmetros onde existe uma norma para lançamento é a temperatura. Então, temperatura é um fator que influencia na solubilidade do oxigênio. A temperatura e a pressão atmosférica. Então, a pressão influencia como? Né? Então, a pressão, ela influencia maior pressão, maior concentração de oxigênio. Isso se a gente comparar numa mesma temperatura. Então, maior pressão, maior OD. Então, regiões, né, por exemplo, ao nível do mar, a quantidade de oxigênio que é possível a solubilidade de oxigênio ao nível do mar é maior do que a solubilidade de oxigênio, por exemplo, em Itabira ou em Belo Horizonte, que está aí a 700, 800 metros de altitude. Então, a pressão atmosférica é menor, então a solubilidade também é menor. Né, os dois principais fatores que influenciam no oxigênio dissolvido são esses, na água: a temperatura, né, isso fatores naturais, né, e pressão atmosférica. Esses dois são os principais. Aumenta a temperatura, diminui a solubilidade, aumenta a pressão, aumenta a solubilidade. Né, então, são os dois principais. Outro fator que influencia é a salinidade, que é a presença de sais dissolvidos. Então, a concentração de oxigênio, a salinidade, deixa eu ver se no outro slide está falando isso. Então, a salinidade é outro fator. A salinidade tem a ver com sais dissolvidos. Então, um exemplo, água do mar. Ela tem uma salinidade muito mais alta, muito mais sais dissolvidos. Então, a maior, vou chamar de S, maior salinidade, menor oxigênio dissolvido. Então, a salinidade diminui também a solubilidade do oxigênio na água. Então, por exemplo, a água do mar, né, numa mesma temperatura, numa mesma pressão, a quantidade máxima de oxigênio que é possível dissolver na água, que a gente chama de
porcentagem de saturação, essa porcentagem de saturação tem a ver com... A saturação seria o quê? O máximo de oxigênio que pode ser dissolvido na água a uma determinada temperatura, pressão e salinidade. Essa salinidade também, quando ela aumenta, diminui o teor de oxigênio que é possível de ser dissolvido ali. Então, quais são esse oxigênio vem de onde, né? Quais são as fontes de oxigênio que nós temos na água? O oxigênio vem da fotossíntese, é uma das fontes, ou vem da atmosfera, né? Então, as duas fontes de oxigênio, né, para águas superficiais, ou é a fotossíntese, ou é o oxigênio da atmosfera, né? A troca gasosa entre o ar e a água, né? Então, existe uma troca gasosa aqui entre a água e o ar. Isso vai depender qual que é mais importante, né, das duas. Isso vai depender do local, vai depender do ambiente. Se for um rio, por exemplo, né, a atmosfera é muito mais importante do que a fotossíntese, né? Então, um rio constantemente, né, tem ali corredeiras, né, ele está em movimento, então a principal fonte de oxigênio de um rio vai ser o ar. Já um lago, por exemplo, né, que tem a presença de fitoplâncton ali em grande quantidade, e uma região, por exemplo, local que é protegido do vento, ou que tem uma área superficial pequena, a principal fonte de oxigênio vai ser a fotossíntese. Então, isso depende do local. Mas as duas fontes de oxigênio da água são essas. Ou é fotossíntese, né, que os organismos fotossintetizantes vão realizar fotossíntese e liberar o oxigênio na água, ou oxigênio dissolvido, ou oxigênio que vem do ar. Troca gasosa do ar. E os sumidouros, né, o que são os sumidouros? Sumidouros são os eventos, né, que vão consumir esse oxigênio. Então, quais seriam esses sumidouros? Temperatura, então a temperatura, o aumento da temperatura, né, no caso aqui um aumento da temperatura, vai diminuir a solubilidade do oxigênio da água, ele vai diminuir. Então, sumidouro quer dizer que faz sumir. A respiração, então, a respiração celular, ela vai diminuir o oxigênio da água, né? Os organismos vão fazer a respiração, vai consumir oxigênio dissolvido. Decomposição de compostos orgânicos vai consumir também oxigênio. E a nitrificação. Nitrificação, né, no caso, a conversão de amônia, né, do íon amônio, a nitrato. Esse processo, ele precisa de oxigênio para acontecer. Então, ele também consome oxigênio da água. Então, os principais fontes são aquelas, e os principais sumidouros são esses aqui. E, né, finalizando, algumas considerações. A temperatura com oxigênio dissolvido, né, a gente já falou da relação, quando aumenta, se aumentar a temperatura, né, isso tem impacto negativo no oxigênio dissolvido. Condutividade, né, condutividade tem a ver com salinidade. A condutividade tem a ver com a salinidade. Quando ela aumenta, também o oxigênio dissolvido diminui. O pH tem a ver, né, com a fotossíntese. O processo de fotossíntese, ele aumenta o pH da água.
né? Então, quando está acontecendo a fotossíntese, o CO2 ele é consumido. Então, o CO2, né, os organismos fotossintetizantes, eles vão consumir o gás carbônico, esse CO2 dissolvido na água, e isso vai elevar o pH. Na semana que vem nós vamos falar do carbono, então nós vamos falar do CO2, o impacto que ele tem no pH da água. E então, na fotossíntese, esse CO2 é consumido, né? Então, o CO2 ele diminui o pH. Se ele é consumido, vai acontecer o quê? O pH vai subir. Então, vai aumentar o pH e também, claro, vai aumentar o oxigênio dissolvido, devido ao consumo de CO2 pela fotossíntese. Essa relação do pH seria nessa condição aqui, aumento do pH devido ao consumo de CO2 e liberação de oxigênio dissolvido pela fotossíntese. Tem aqui a bibliografia, né? Então está lá na Biblioteca Virtual, se vocês quiserem dar uma olhada. Tanto no livro do Tundizi quanto no livro do Esteves, os dois deles lá, eles têm os capítulos que tratam desse assunto do oxigênio dissolvido na água. Bom, por hoje, né, esse seria o